Agora no Onda News, conhece-te a ti mesmo. O quadro de orientação com a psicóloga Dilma Scheer. Conhece-te a ti mesmo. 9h09. A Dilma está conosco nesta manhã. Bom dia, Dilma, tudo bem? Bom dia, Baixo. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, Dilma, a pergunta de hoje refere-se a uma criança de 3 a 4 anos que tem medo de engordar. Isso pode, nessa idade já, né? Inclusive, na hora de tirar foto, se encolhe toda, encolhe a barriguinha para não parecer gordinha. Isso é um sintoma, talvez, de anorexia? É difícil, né, saber, mas o que a literatura propõe, né, que pode se iniciar sim na infância. Inclusive na primeira semana, quando a criança ela rejeita o peito, ela rejeita a mamadeira, ela deixa, por exemplo, o leite escorrer assim nas fissurinhas do lado da boca, mas ela não ingere, né, e o que ela ingere ela ainda vomita. Então você vê que essa criança tem uma preocupação e é bem precoce também, né? Mas normalmente a bulimia ela se estabelece na adolescência, entre 13 e 17 anos, mas ela pode também vir até os 40 anos. E a anorexia, ela tem anorexia nervosa pela restrição do alimento, evita o alimento, e também tem anorexia nervosa bulêmica. Então aquela pessoa que come e depois, né, ela provoca o vômito. Então são distúrbios alimentares, né? É um transtorno alimentar onde existem assim vários fatores que contribuem para essa doença se desenvolver. Então, Baixo, as pessoas precisam saber: se eu como e vomito, eu tenho uma doença. E essa criança pode estar começando, né, os primeiros traços ali, né, para a mãe tomar cuidado. E por que inicia também ali na criança? Muitas vezes é por uma ruptura de lar, abandono familiar do pai ou da mãe. A criança fica muito abalada psiquicamente e ela não tem recursos psicológicos para entender o processo ainda de ruptura familiar. Então ela pode levar um grande choque. Na adolescência também pode ser por um grande choque. Porque o que significa adolescer? É crescer. É aquela transformação toda. E muitas vezes o adolescente não suporta toda essa transformação. Um corpo enorme de 1,60 m, 1,70 m e uma cabeça ainda, a mente de 13 anos, de 12, de 15. O corpo, a mente não acompanha o desenvolvimento corporal. Então existe toda assim uma vulnerabilidade muito grande. Então, mas veja, até os 40 pode acontecer. Mas ali tem o fator sociocultural, que também influencia essa magreza. Que as pessoas precisam ter o perfil ideal de magra, né? De magro. Então, também o fator sociocultural, o fator biológico, né? Essa herança da família, onde já tem pessoas que têm anorexia ou já obesidade ou bulimia, e fatores psicossociais de inteligência, de personalidade e etc. Dilma, mas o fato, por exemplo, de uma mãe ser obcecada pela magreza e tal, também pode afetar a criança? Muito bem, Baixo, porque vai afetar diretamente. Qual que é o meu modelo qual que é a imagem minha de fêmea? É a mãe. É o primeiro modelo. Então, esse primeiro modelo vai afetar automaticamente, né, a mente da criança a respeito do que ela tem como estética, do que ela tem como beleza. Já afirma um padrão e ela procura se espelhar na mãe dele. Sim, existe essa herança familiar, existe esse meio ambiente. Depois, mais tarde, a criança vai ter opinião própria. E ela vai filtrar tudo isso da mãe. Se a mãe tem uma obsessão por magreza, por exemplo, ela pode se diferenciar dessa mãe. Mas ali, na primeira infância e na pré-adolescência, ela ainda é muito fusionada e dependente da mãe. E o que a mãe pensa sobre a cultura, o que a mãe pensa sobre o que é belo, vai influenciar automaticamente. Então, os modelos de identificação, eles começam lá na base.
Por isso o sofrimento. O que essa criança tem visto, né, na televisão, no meio ambiente, que ela encolhe a barriguinha no momento em que ela vai tirar uma foto. Ela viu esse modelo. Normalmente ela viu, né, na família, ao redor, ao entorno ali, ela está copiando. Ela só tem 3 para 4 aninhos. Mas é uma patologia que precisa de uma avaliação psiquiátrica, precisa de um tratamento. Não agora, essa criança precisa de um pediatra, né, para avaliar se ela está comendo direitinho, né, mas depois na adolescência, para não chegar ao suicídio e à morte também por inanição, que é gravíssimo esse distúrbio, aí é tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, principalmente dentro da terapia comportamental para mudança de comportamento, mas também uma terapia dinâmica onde a pessoa vai entender seus traços de personalidade e muita orientação para a família. Então existe um tratamento também multidisciplinar para a pessoa poder sair dessa anorexia futura, né? Que é gravíssimo, leva a óbito. Ou seja, é algo sério, precisa de atenção. A mãe deve estar atenta, o pai, os cuidadores, e precisa de tratamento, sim. E a mãe não supervalorizar essa atitude dela. Porque se ela chama atenção pelo fato de encolher a barriguinha e todos, que bonitinha, tá encolhendo a barriguinha e tal, muitas pessoas fazem isso. Sim. Ela vai chamar atenção dessa forma, mesmo que negativamente, mas ela vai ter a atenção que ela está precisando. Essa criança, quem sabe, está precisando do olhar, né, e daquela referência materna, de uma referência saudável. Eu não sei como que é a estrutura emocional e de personalidade dessa mãe, né? Mas todos esses fatores vão influenciar. Tá certo. Dilma, muito obrigado, até semana que vem. Até semana que vem. Agora são 9h16. A Dilma retorna conosco aqui na próxima quinta-feira, novamente trazendo um assunto, orientando ao nosso ouvinte. São 9h16. Você ouviu na Onda Sul. Conhece-te a ti mesmo. Toda quinta-feira, às 9 da manhã, no Onda News.